Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao Ponto de Equilíbrio. Eu sou Léo Murata e nesse vídeo eu quero falar com você sobre o quanto você está disposto a crer. Em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, é narrada a seguinte história. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe ser escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas as enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O marido dessa viúva morreu e deixou a família em dívidas. Os credores chegaram para cobrar a dívida, ela não tem como pagar. Os credores querem levar os 2 filhos para lhe ser escravos. E ela está atrás do profeta Eliseu, crendo numa intervenção de Deus. Ele dá uma orientação para ela põe em prática aquela orientação e através daquilo Deus multiplica o azeite dela. Em seguida Eliseu vira para ela e diz: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. O que ela queria? Pagar a dívida. Mas o que Deus queria para ela? Trazer uma provisão para a vida inteira. Paga a dívida e viva do resto. Mas na instrução Eliseu disse: Peça emprestada para os teus vizinhos vasilhas vazias e não poucas. Agora imagina se essa viúva, enquanto ela está pedindo emprestada, ela já conseguiu, 3, 4 vasilhas, e ela pensasse consigo mesma: eu acho que 4 vasilhas de azeite já deu pra pagar minha dívida. E parasse em 4. O que ela queria? Pagar a dívida. Mas o que Deus queria para ela? Trazer uma provisão para a vida inteira. Mais adiante, no capítulo 13, desse mesmo livro de 2 Reis, a partir do versículo 14, é dito assim: Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: Meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Então ele disse a Eliseu: Toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: Retesa o arco. Ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: Abra a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu: Atira. E ele atirou. Prosseguiu: Flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: Toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: Atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Então Jeoás, rei de Israel, vai fazer essa visita para Eliseu. E naquele momento o Espírito de Deus vem novamente sobre o profeta Eliseu e mais uma vez ele vai ser usado por Deus. E ele vira para o rei Joás e diz: Atira contra a terra. O rei atira 3 vezes e cessa. O texto diz que o profeta Eliseu se indignou muito e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter atirado, e você feriria os sírios até os consumir, mas agora só 3 vezes os ferirás. O que Deus queria dar? Vitória sobre os sírios até os consumir. Mas o que o rei estava disposto a crer? Só 3 vezes. Você não vai receber aquilo que Deus quer dar. Você só vai receber aquilo que você está disposto a crer. Deus queria dar vitória até os consumir, mas o rei só estava disposto a crer 3 vezes. Em 2 Coríntios capítulo 9, no versículo 8, Deus fala claramente qual é a sua vontade para nós. Diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Eu quero que você puxe agora aí na sua memória quando você estudava português. Lembra lá sobre superlativos. Preste atenção em quantos superlativos tem nesse versículo. Tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez. Sempre, tudo, ampla superabundez. Você não acha que isso é muito superlativo para um versículo só? É isso que Deus está disposto a dar. Vou citar para você alguns textos, para você começar a abrir sua mente e ter uma noção da dimensão daquilo que Deus quer dar para nós. João 10,10, Jesus disse: Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância.
Gênesis 17:2, Deus disse para Abraão: te multiplicarei extraordinariamente. Efésios 3:20, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Lucas 6:38, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. A proposta de Deus é vida abundante, extraordinariamente, infinitamente mais, transbordante, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez. É isso que Deus está disposto a fazer. Mas a pergunta é, no que você está disposto a crer? Deus queria dar vitória completa sobre os sírios, mas o rei só queria crer para 3 vezes. Não é Deus quem define o quanto você vai receber. É você. É você quem vai decidir se você vai crer para tudo ou se você vai se conformar com menos. Em Marcos capítulo 8, a partir do versículo 22, é narrada a cura de um cego. Diz assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. O cego tem um encontro com Jesus. Jesus aplica a saliva nos olhos dele e impõe as mãos sobre ele. E pergunta: vês alguma coisa? E o cego diz: tô vendo, mas tô vendo mais ou menos, porque vejo os homens como árvores. A vista voltou, mas não voltou perfeita. Rapaz, aquele cara era cego. Jesus poderia ter dito pra ele: pelo menos tu já tá no lucro, né? Não via nada, pelo menos já tá vindo uns vultos aí. Não, Jesus não disse isso. Jesus chama ele, impõe novamente sobre ele as mãos, ora por ele e agora a vista volta perfeita. Por que Jesus impôs as mãos sobre ele novamente? Porque o que Deus tem é perfeito, completo, plenitude, medida cheia. É isso que Deus quer para nós. Ou você agarra pela fé e não solta até a sua vista ser restaurada completamente, ou você se conforma em ver árvores andando pelo meio da rua. A Bíblia é muito clara em dizer que Jesus é o nosso referencial. E a vida que ele viveu aqui na terra é o nosso modelo a ser seguido. Ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida. Vida. E vida em abundância. Jesus não teve momentos de cura. Ele teve uma vida de saúde. Jesus não teve momentos de provisão, ele teve uma vida suprida. Jesus não teve momentos de vitória, ele teve uma vida vitoriosa. Jesus não teve momentos no fruto do Espírito, ele viveu no Espírito. Não se conforme com momentos, quando o que está à sua disposição é vida, e vida em abundância. Quando Deus levantou Moisés para libertar o povo do Egito, Deus falou para Moisés falar para Faraó deixar o povo dele ir. E o que Moisés disse para Faraó é: Deus disse que é para a gente ir para o deserto, caminho de 3 dias, para que lá sacrifiquemos ao Senhor. E antes de finalmente o povo conseguir sair do Egito, você vai ver que Faraó vai começar a fazer propostas para que aquilo não acontecesse da forma como Deus queria. A primeira coisa que Faraó faz é agravar seu trabalho. Ele cobra agora a mesma quantidade de tijolos, mas não dá mais palha para o povo. Vendo que Moisés não ia mudar de ideia sobre o seu propósito de ir para o deserto e sacrificar o Senhor, então ele começa a negociar. Olha, eu deixo vocês adorarem o Deus de vocês, mas adoro aqui mesmo no Egito. E Moisés diz não. E Faraó diz: então pode sair daqui. E cai praga sobre o Egito. Mais na frente, Faraó chama Moisés novamente e Faraó oferece outra proposta. Olha, vocês vão, mas não vão muito longe. Fica aqui aos arredores do Egito. E Moisés diz: não, é caminho de 3 dias. E Faraó diz: então não vai. E praga novamente sobre o Egito. Faraó chama novamente Moisés e diz: olha, vocês vão, mas as mulheres e as crianças ficam. E Moisés disse: não, vai todo mundo. E Faraó novamente diz: então não vai ninguém mais. E praga sobre o Egito novamente. Faraó chama Moisés e Faraó fala para Moisés: vai vocês, as mulheres e as crianças, mas os rebanhos ficam. Em Êxodo capítulo 10, no versículo 24, está escrito assim: então o Faraó chamou Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tem de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará. Essa história aqui é uma sombra da nossa redenção. Faraó é uma sombra de Satanás, Egito é uma sombra de mundo, Moisés é uma sombra de Jesus, e o Êxodo, que é a saída daquele povo da escravidão, é a sombra da nossa redenção, saindo do império das trevas e sendo transportado para o reino de Deus.
Eu quero que você perceba que a mesma coisa que Faraó fez com Moisés, Satanás tenta fazer conosco. Quando o Faraó viu que Moisés não ia arredar, ele começa a negociar. Então vá, adore o seu Deus, mas adore aqui no Egito, no mundo. E Moisés disse não. Então vá, mas não vá muito longe, fique por aqui mesmo. E Moisés disse não. E Faraó disse, não, então vá, mas deixe as mulheres e as crianças. Sabe o que é isso? É adorar a Deus sem sua família. E Moisés disse não. Por último, o Faraó disse, vai vocês, vai as mulheres, vai as crianças, mas os rebanhos e os animais ficam. Sabe o que é isso? É adorar a Deus sem envolver seus bens, suas finanças. Moisés virou para Faraó e disse, Faraó, tu não tá entendendo não, cara. Vai os homens, vai as mulheres, vai as crianças, vai os animais. Não vai ficar aqui nenhuma unha, Faraó. Se Moisés tivesse afrouxado nas propostas de Faraó, talvez o desenrolar dessa história seria outro. Eu quero te lembrar que não foi Deus quem desceu do céu e disse, Faraó, não vai ficar nenhuma unha. Não foi Deus que falou isso. Foi Moisés. Moisés que se posicionou diante de Faraó e disse, não vai ficar nenhuma unha. Em Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 21, diz assim, Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. Então Isaac é filho de Abraão, e Isaac se casa com Rebeca. Depois que ele se casa com Rebeca, eles descobrem que Rebeca é estéril e não pode ter filhos. Mas Isaac sabe qual é o plano de Deus. Isaac sabe que Deus prometeu para o seu pai Abraão que a sua descendência seria numerosa. E para a descendência de Abraão ser numerosa, Isaac, filho dele, tem que ter filhos. Isaac casou com 40 anos. A Bíblia diz que ele foi ter filhos aos 60. De 40 anos para 60 são 20 anos. 20 anos fazendo o quê? Isaac orou insistentemente a Deus. 20 anos orando. Ou você agarra pela fé o que Deus quer te dar e não solta de jeito nenhum, ou você se conforma com menos. Existem muitas pessoas que elas estão conformadas apenas em receber provisão para sua necessidade. Mas o que Deus quer dar? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Você não vai receber o que Deus quer dar. Você vai receber só aquilo que você está disposto a crer. Não é Deus quem define o que você vai receber. É você. Eu quero te lembrar que a multiplicação de azeite da viúva só parou porque acabou as vasilhas. Não parou porque faltou poder. Parou porque acabou vasilhas. Rapaz, a fonte do azeite é inesgotável. E em cima dessa fonte está escrito assim: você pode pegar infinitamente mais, extraordinariamente, transbordante, abundante. A fonte do azeite é inesgotável. Quantas vasilhas você trouxer, Deus quer encher. Seja abençoado com a prática dessa palavra. Decida no que você está disposto a crer e até o próximo vídeo.